O pastor. Aleluia. Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Quando você abre aí, deixa eu aproveitar para agradecer ao Senhor a oportunidade de estar aqui servindo a Ele, adorando a Ele, entregando este culto a Ele. Você veio entregar um culto ao Senhor? Aleluia. Agradecer ao pastor Edson Vando, minha pastora Érica, não estão presentes, mas agradeço a confiança deles, a do pastor Nanini, do pastor Moisés. Vocês são bênçãos em nossas vidas. A cada obreiro, o pessoal da banda aqui atrás. Vou tentar ajudar vocês. Aleluia. Meu esposo e minha filha estão ali, ela está dormindo. Dê um glória. Dê um glória. É, que se você não der glória, ela ia dar aqui por você. Porque a bicha é 500 graus de puro fogo, santo e poder. Aleluia. Está dormindo, está tranquila, está ali. Fui abençoada já pelo meu marido. E tem uma palavra de Deus para abençoar o teu coração. Você pode ficar de pé? Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 9. Vamos ler alguns versículos. Diz o seguinte. E passando Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas assim, para que se manifeste nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este, e outros: parece-se com ele. Ele dizia: sou eu. Você pode repetir o versículo de número 8 e 9 comigo? Vamos ler todos juntos? No 3, 1, 2, 3 e... Então, os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava assentado e mendigava? O versículo 9. Uns diziam: é este. E outros: parece-se com ele. Ele dizia: sou eu. Aleluia. Deixe sua Bíblia aberta em seu assento e vamos orar? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O mundo se reúne para muita coisa, mas tudo o que faz é para a condenação da morte. Mas quando uma igreja se reúne para adorar a Deus, Ele traz vida. Enquanto muitos estão aí fora, festejando as coisas da carne, aqui nós celebramos as bênçãos de Deus. Aqui é lugar de provisão, de presença. Você poderia estar em muitos lugares, mas decidiu hoje estar na casa de Deus. E você acha que vai sair daqui de mão vazia? Eu conheço um Deus que vê, que ouve, que fala, que responde. Tem gente que marca a hora de relógio para cultuar certos deuses. Tem gente que bate tambor. Tem gente que fala com parede. E tem doido para tudo que é coisa. Mas eu e você conhecemos um Deus que vê tudo, que ouve tudo, que fala com a gente e que reage à adoração. Eu não sei se você está entendendo, mas os teus passos até aqui já foram contemplados por Deus. Eu tenho certeza, Deus trará resposta sobre o teu sacrifício. Deus trará resposta sobre o teu culto. Deus trará resposta sobre esse dia. Não é porque eu estou falando e nem eu quero te trazer emoções ao teu coração. É porque eu tenho certeza disso. A palavra de Deus garante isso. O Senhor decidiu estar neste dia aqui, porque tem um crente adorando, porque tem um crente cultuando. Se tem culto, Deus está no meio, porque Ele está recebendo o meu e o teu culto. Você consegue entender a dimensão? O Senhor está na casa. Ele está na casa. Você trouxe a sua campanha da vitória. Você trouxe o seu pedido de oração. Você veio aqui clamando uma resposta. Tenha certeza. Deus está neste lugar. Deus está falando neste lugar. Deus está reagindo ao que está acontecendo neste lugar.
Aleluia. Pai, te glorificamos pela tua palavra. Te glorificamos pela tua presença. Sabemos que tu estás em nosso meio. Sabemos que o Senhor é Deus que faz todas as coisas e opera todas as coisas. Senhor, nos colocamos em tua presença. Nos humilhamos diante de ti. Entregamos tudo diante do teu altar e confessamos nossa total dependência do teu querer. Senhor, nós não somos nada, mas tu és o Deus Todo-Poderoso que pode todas as coisas. Vem operar neste lugar o teu querer e o teu efetuar, porque ele é bom, perfeito e agradável. Os nossos planos, eles são tão pequenos e irrisórios, Senhor. Por isso renunciamos a cada um deles e confiamos e conhecemos os teus planos, que a tua palavra diz que não são planos de mal, mas planos de bem. São planos maiores e melhores do que os nossos. Então, Senhor, em nome de Jesus, executa o teu plano hoje na Devec Caxangá. Senhor, em nome de Jesus, o mundo pode fazer festa lá fora, mas nós cremos que está tendo uma festa aqui neste lugar. Festa de crente adorando, abrindo a boca e dando glória. Festa de crente dando aleluia. Tem gente que não mede esforços lá fora para entregar os seus cultos pagãos, mas nós também estamos aqui esforçando-nos, Senhor Deus, para te entregar o nosso melhor. E uma coisa a gente sabe, tem gente que tem esforço em vão, mas nós estamos aqui sabendo que o nosso sacrifício tem resposta. Nosso sacrifício tem resposta. A gente sabe que quando fala contigo, o Senhor manda fogo. Jesus faz o que a gente não pode fazer e entra onde a gente não pode entrar e levanta pessoas aqui para a glória do teu nome. Nós te pedimos isso e te agradecemos em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Sente dando glória. Aleluia. Irmãos, o Evangelho de João, particularmente, é um dos evangelhos que mais fala comigo. Ele é direcionado a novos cristãos ou prosélitos, pessoas que se converteram de outras religiões, com o objetivo de edificar a fé daqueles que acreditavam que não tinha lugar para eles na lei ou em outra religião. Eu preciso que você entenda que o Evangelho de João carrega consigo muitos ensinamentos da palavra de Deus, lógico, mas hoje eu quero trazer 3 princípios básicos sobre este livro. E o primeiro deles é o amor incondicional de Deus. Nele está escrito um versículo que até quem nunca leu a Bíblia conhece. É um versículo alvo, é áureo, é um versículo que nós carregamos em nosso coração. Todo crente sabe ele de cor. Que está em João 3,16, que diz o quê? É engraçado que eu achei muito bonito, porque os irmãos falaram aqui, mas eu quero pedir a você para falar um pouquinho mais alto. Achei muito bonito porque eu não pedi para ninguém repetir. De repente vocês começaram a falar. E é um versículo que todo mundo carrega consigo porque fala profundamente em quem Deus é, o que Deus opera em nós. E eu preciso que você entenda isso nessa noite. Vamos repetir todo mundo junto agora? Porque Deus, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Eu conheço histórias de muitas religiões que normalmente é o homem que entrega o seu filho. E assim na Bíblia tinha os profetas de Baal, que serviam a Baal e Moloque, e as pessoas ofereciam os seus filhos em adoração, em sacrifício àqueles deuses. Mas só existe um Deus, o único Senhor e Salvador, só existe um Deus Todo-Poderoso. E este Deus, ele é diferente. Ele não pede que a gente entregue os nossos filhos em sacrifício, mas ele entregou o seu único filho em sacrifício e amor por cada um de nós. Entenda isso nessa noite, porque quando Deus requer de nós a prioridade do nosso tempo, da nossa vida, em relação à família, a negócios e a tudo do nosso tempo, ele está falando de renúncia. Mas ele não está falando da gente matar um indivíduo em sacrifício a Deus. Aqui ele entrega o seu próprio filho estabelecendo um amor. Esse amor de Deus é um amor incondicional. Repita comigo, amor
incondicional. Para Deus amar a mim e a você, Ele não consultou na minha conta bancária. Para Deus amar a mim e a você, Ele não consultou principalmente os meus acertos e os meus erros. A gente tem uma péssima perspectiva de Deus. A gente acha que Ele vai nos amar mais se nós obedecermos mais. E que Ele vai nos amar menos se a gente for muito pecador. O amor de Deus não está condicionado a acertos e a erro. Ele simplesmente ama, porque o amor de Deus é um atributo dele. Ele é o próprio amor. E Ele ama, diferente do ser humano. Se a gente acerta com os nossos pais, a gente percebe que há uma aceitação melhor. Se a gente erra, a gente percebe que há uma rejeição maior. Mas isso não está relacionado ao amor. Seu pai vai lhe amar, sua mãe vai lhe amar, independente dos seus acertos e dos seus erros. A mesma coisa a gente vê com Deus. Deus, Ele nos ama de forma incondicional. Não tem nada que a gente possa fazer de bom para Ele nos amar mais, e nem de ruim para Ele nos amar menos. E eu começo a entender que tem pessoas que se acham inadequadas em serem amadas por Deus, escolhidas por Deus, usadas por Deus, por conta das suas falibilidades humanas, por conta daquilo que eles já fizeram um dia, ou por conta de quem eles são, das suas limitações, incapacidades, dos seus defeitos. E a gente vê um Deus que se revela em amor, entrega o seu próprio filho, o seu filho unigênito, o seu único filho, em amor, para que ninguém que crê nele pereça, mas tenha vida eterna. Entenda uma coisa, o amor de Deus é para todo, a salvação é que é para alguns. Você consegue entender isso? Deus ama o mundo. Repita comigo. Deus ama o mundo. Deus ama a todos. Mas a salvação é para todos? A salvação era para quem? Para quem cresce em Jesus como seu único Senhor e Salvador. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, nós entendemos que há muitas pessoas lá fora que dizem: Deus me ama. Com certeza. Deus te ama. A pergunta é, você ama Ele ao ponto de crer nele? E ao passo de crer nele e entender que você não tem mais uma vida de condenação, de morte, mas que você recebe vida eterna? A gente compreende a dimensão do amor de Deus. Quando a gente compreende a dimensão do amor de Deus, a gente entende que é um relacionamento recíproco e que a gente precisa amar de volta. A gente corresponde a esse relacionamento em amor, crendo em Jesus Cristo. Então Deus, Ele está aqui e Ele ama a todos de forma incondicional. Quem consegue acreditar nisso, quem está entendendo nisso, diga amém. Glória a Deus. O segundo passo que o Evangelho de João vai ensinar para novos cristãos, aqueles que são curiosos, aqueles que visitam a igreja, aqueles que nunca ouviram falar direito do Evangelho, não entendem bem o que é lei e o que é graça. O que esse Evangelho vai trazer? Ele vai trazer uma conversa de Jesus em João capítulo 3 com um líder religioso chamado Nicodemos. E ali Nicodemos ele vai dizer assim: o que faremos para herdar a vida eterna? E Jesus vai responder: se não nasceres da água e do Espírito, não tem como herdar o reino dos céus. O que Jesus estava ensinando? Nicodemos, tu pode saber de muita coisa. Tu pode ser de toda a lei. Tu pode conhecer de Gênesis a todos os livros proféticos do Antigo Testamento. Tu pode conhecer muita coisa. Mas se você não nasce da água e do Espírito, se você não recebe um novo nascimento da revelação da graça, não tem como ter vida eterna. O que eu quero te dizer com isso é que tem muita gente que por conta da lei, por conta do ensino humano, por conta daquilo que foi estabelecido pelos homens, deixa de viver a plenitude de Deus e a salvação de Deus, porque acha que comunhão com Deus, aliança com Deus está baseada com roupa, está baseada em aparência, está baseada em coisas terrenas. Mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer que a salvação não está baseada naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, naquilo que é interno e não naquilo que é externo. A salvação que Deus vai dizer a Nicodemos é o seguinte: Nicodemos, tu conhece de protocolo animal, tu conhece de sacrifício cerimonial, mas tu precisa conhecer o Deus que estabeleceu todas as coisas, que promoveu uma nova lei, a lei da graça, a lei que muda, a lei que converte, a lei que muda de dentro para fora. Tu precisa conhecer algo novo. Esse novo nascimento começa aqui agora, mas tem poucos que querem entrar na dimensão da natureza de Deus, do sobrenatural de Deus, daquilo que Ele opera dentro para fora. A gente
percebe que tem muita gente que não quer aliança com Deus, está afastado de Deus, não se converte. Por quê? Primeiro, não entende a dimensão do amor de Deus. Acha que é por conta de certos ou erros, e por conta disso ele fica afastado no mundo, porque acha que Deus não ama, porque ele é um miserável pecador. E, gente, eu preciso que você entenda nessa noite, porque tem gente aqui que Deus está falando pelas redes sociais, pelo YouTube, que Deus está falando que veio aqui nessa noite. Eu te amo. Você pode ter pecado muito, pode ter errado muito, mas eu continuo te amando. Quando a gente entende essa realidade, a gente consegue compreender a segunda, que é a lei da graça. A lei que perdoa, que justifica, que lava, que purifica. Porque muita gente não faz aliança com Jesus, não restaura aliança com Jesus, não se entrega a Jesus porque acha que é sobre coisas aparentes, porque acha que é sobre sacrifícios humanos, porque acha que está sobre alguma coisa ou sobre o que alguém falou, e não é sobre coisas ou pessoas, é sobre a palavra, é o que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. E o Evangelho de João vai ministrar e vai dizer que nós recebemos de Cristo uma nova aliança, a lei da graça. A lei da graça que não faz acepção de pessoas. A lei da graça, ela inclui pessoas. A lei da graça que não condena pessoas ao inferno, mas é para que as pessoas reconheçam Cristo e venham à vida eterna. Deus trouxe pessoas aqui, eu tenho convicção na minha alma, que precisa entender que pode ser que fulano ou ciclano tenha dito: você não serve para nada, você não presta para nada, já está condenado há muito tempo. Mas Jesus me trouxe aqui para te dizer: eu te amo, eu te amo. Eu te amo e eu entreguei a minha vida para que tu tenhas vida e abundância. Entendendo essa realidade, a gente vai começar a compreender o seguinte, que apesar que com o amor de Deus e a graça de Jesus estabelecida por Ele, Ele não está escolhendo, Ele não está atrás de pessoas perfeitas. Porque as perfeitas ele arrebatou. E se aqui tem alguém perfeito, olha para o lado aí, porque se Jesus levar, a gente vai saber. Tu ainda ficou, pastor? Então, glória a Deus, Jesus ainda não voltou. Porque senão eu vou subir também. Glória. Mas escute. Porque a gente tem a percepção que Deus só usa quem é perfeito, que Deus só recruta aqueles que têm habilidades tremendas, mas o Evangelho de João nos revela algo lindo, tremendo de Jesus. O que é? Que Deus está disposto, Deus vai atrás, Deus quer aquele que está em pecado, Deus quer aquele que tem defeito, Deus quer aqueles que ninguém dá nada. Pode ter alguém dito que você não dá para nada, alguém ter te excluído, alguém ter te trazido sobre tu sentimentos difíceis, você se sentir rejeitado pela sociedade, mas Jesus, ele não te rejeita. Quando todo mundo diz assim: esse não presta, esse não dá, eu não quero, sai daqui, Jesus disse: esse é meu, eu amo, vem pra cá, eu recruto, faz parte do meu reino. Quando as pessoas dizem assim: não dá, não presta, eu não quero, Jesus diz: eu quero, pode vir, é meu, é minha. Alguém olhou pra mim, pra sua cara feia e disse assim: ela não presta, eu não quero. Aí Jesus olhou pra mim, pra você e disse: é minha, eu amo, eu quero, pertence ao meu reino, porque ele não veio para os perfeitos e para os santos, mas para os pecadores. Ele não veio para que as pessoas fossem perfeitas em si, mas ele veio aperfeiçoar o seu poder em nós, porque sendo fraca, ele veio com o seu poder. O poder dele atua em nós e aperfeiçoa nas nossas fraquezas. O Evangelho de João vai trazer o Deus que se encontra com o ser humano. O Deus que se revela com o ser humano. O Deus que se importa com aqueles que ninguém se importam. E o primeiro passo para a gente ver um Deus que está agindo de forma tão linda é que ele sempre vai atrás de todos, mas nem todos vão atrás dele. Ele sempre está aberto a todos, mas nem todos querem comunhão e mudança de vida com ele. A gente vê um Deus que vai se encontrar com anônimos. Repita comigo: anônimos. Anônimos, o que são pessoas anônimas? Ninguém conhece o nome. Deus vai atrás de pessoas anônimas. Ninguém conhece o nome. Porque a gente entende
que a despeito da gente carregar um nome, é o selo de Jesus que habita em nós. A despeito de eu e você receber um nome na terra, na tua identidade pode estar escrito Maria, José, André, Pedro, o meu está André L, pode ter um número de registro civil, pode ter muita coisa escrito com o teu nome, tu pode dar autógrafo, tu pode assinar cheque, tu pode assinar contrato, mas não interessa de nada, porque quem aparece na tua vida não é o teu nome bonito, o que aparece na tua vida não é onde o teu nome está, nem o cartaz que o teu nome chega, mas é se Jesus está contigo, se você teve um encontro com Ele, é se o nome dEle brilha na tua face, é se você carrega a presença, é se Ele é glorificado na sua vida. Tem gente que recebe nome, mas o nome de Jesus não é visto, o testemunho de Jesus não é visto. E tem gente que ninguém conhece o nome, mas conhece a história. E normalmente as pessoas vão conhecer a história por conta dos defeitos. É muito difícil a gente ouvir pessoas que relatem testemunhos bons. Normalmente o testemunho que é mais divulgado, proclamado, são testemunhos ruins das pessoas. São os defeitos das pessoas. É capaz de um culto tão abençoado como esse, 2, 3 sair lá fora e dizer, rapaz, o culto foi muito bom. Eu entreguei o meu melhor culto. Eu estou aqui animado. 2, 3 vai chegar em casa e vai falar do culto. Mas é capaz de, eu não estou dizendo que é desse jeito que acontece, mas é capaz de, a maioria chegar, rapaz, o culto foi tão morgado. Rapaz, hoje eu estava tão desligado na terra. Hoje eu não entreguei foi nada para Jesus. A gente é mais suscetível a entregar aquilo que não é bom. As pessoas conhecem mais um testemunho ruim do que um bom. Se sair uma notícia no Fofoca Gospel, se espalha rapidamente. Sim ou não? Sim ou não? Se você errar a massa do bolo, o povo vai espalhar rapidamente. Sim ou não? Se você fizer qualquer coisa errada, vai se espalhar rapidamente. Sim ou não? Porque as pessoas estão procurando condenar e matar as outras. Mas Jesus não. Jesus conhece o defeito. Mas ele não procura matar e condenar. Ele procura tratar e sarar. Deus vai se encontrar com pessoas que eram conhecidas pelos seus defeitos. Repita comigo. Conhecidas pelos seus defeitos. A gente vai ver um Senhor, um Deus todo-poderoso que se manifestou na terra em João capítulo 2. E ele vai se manifestar com o seu primeiro milagre no casamento em Caná da Galileia. Ali tinha um casamento onde o noivo ia ser envergonhado porque o vinho acabou. E o defeito daquela festa estava no vinho ter acabado. Mas o que eles não sabiam é que havia um convidado especial que não tinha sido convidado por eles, tinha sido convidado por Maria. Tinha sido convidado por Maria. Jesus não tinha sido convidado para a festa. Quem tinha sido convidado era Maria. E Maria levou Jesus. Ali tinha 2 pessoas que iam ser envergonhadas. As pessoas conheciam o defeito da festa. O vinho acabou. Mas o que elas não sabiam é que o convidado mais especial estava no lugar. Tinha um encontro com Jesus. Jesus, ouvindo o defeito da festa, ele ficou lá, sem fazer nada. Aí Maria disse, vai até Jesus porque ele tem a solução. Jesus disse, Maria, ainda não é chegado o meu tempo. Mas Jesus não consegue ver um lugar ou alguém com defeito estar no ambiente e não mudar o ambiente, e não mudar a pessoa. Quando ele está no lugar, as coisas acontecem. Quando ele está na casa, as coisas acontecem. Ele muda o ambiente, ele muda as pessoas, a vergonha ele transforma, ele faz. Qual era o defeito de João 2? O vinho acabou. As pessoas estavam conhecendo o testemunho que o vinho acabou, mas passaram a reconhecer um milagre. Que milagre? Jesus estava na casa. Jesus mandou encher as talhas com água. Mandou distribuir, tinha vinho. Repita comigo. Conhecidos pelo defeito que o vinho acabou, mas foram reconhecidos pelo milagre de Jesus. Uma pessoa pode até ser conhecida por um defeito, por um erro, a história do passado. Mas quando Jesus chega, quando Jesus está na casa, ela é reconhecida pelos feitos de Jesus. Ali não diz o nome do noivo, não diz o nome da noiva, mas diz que Jesus... Diz que Jesus estava na casa. Ei, você não está entendendo. Teu nome não precisa ser divulgado no jornal.
O que tu precisa é que as pessoas saibam que Jesus chegou, que Jesus está contigo, que Jesus está na casa, Jesus está fazendo, Jesus está operando. E normalmente, o conhecer está estabelecido em coisas passadas. A gente só conhece porque passou, sim ou não? Sim ou não? A gente só tem conhecimento porque é algo passado. Então, muitas pessoas recebem informações de conhecimento a nosso respeito referente ao nosso passado. A gente pode ser conhecido em alguns lugares da nossa história antes de Cristo por conta de algum defeito, por conta de algum pecado. Mas quando a gente se encontra com Jesus, a gente precisa ser reconhecido pelo milagre dele na nossa vida. Eu não sei se você está entendendo, mas a gente vai ver no Evangelho de João que tem pessoas anônimas que não tem nome revelado, mas que o nome de Jesus é revelado. A gente vê pessoas aqui no Evangelho de João que elas não eram conhecidas por seu defeito, mas passaram a ser reconhecidas por Jesus na sua vida, pelo milagre de Jesus. Você pode não ter o nome conhecido, mas tem Jesus na sua vida. Podem ter até um passado para esfregar na tua cara, porque Satanás faz isso. Mas Jesus vai esfregar na cara de muitos o que ele vai fazer, o milagre que ele vai operar, como ele vai agir. Conhecidos por um defeitos, mas reconhecidos pela graça de Deus. Realmente, ninguém de nós antes de Jesus era flor que se cheira. Depois de Jesus é ele que cheira. Porque é a essência dele que exala de nós. É o bom perfume de Cristo. A gente vai ver o Senhor se manifestando em João capítulo 4 para a mulher de Samaria. O nome dela é revelado, sim ou não? O nome dela é revelado, sim ou não? Não. E o defeito é revelado, sim ou não? Sim ou não? O defeito daquela mulher samaritana, a salvação vinha pelos judeus. Samaritana, excluía a parte da palavra que não queria e pegava o que queria. A gente conhece pessoas assim, né? Que muda a palavra de Deus, faz o que quer, como quer, vai moldando, achando que isso tá bom. Mas isso não é a palavra de Deus. A palavra de Deus não se exclui, ela é total. Não existe excluir o Antigo Testamento, excluir a passagem que eu não gosto. Não, ela é total. E quem conhece mulheres como a mulher de Samaria, uma mulher que já tinha tido 5 maridos, estava com o sexto não era seu marido, ou seja, ele era o quê dela? Mas o 7º homem chegou na vida dela. E esse é Jesus. E o texto diz, ninguém queria saber dela, excluída pela sociedade. Ela é uma mulher que procurava horas que ninguém ia buscar água, para buscar água. Ela estava ali conhecida pelo seu defeito. Todo mundo conhecia o seu defeito. Mas todo mundo precisou reconhecer que Jesus era na vida dela. Jesus se encontrou com aquela mulher no poço. Jesus transformou a vida dela. E ela ficou conhecida como a primeira missionária em Samaria a levar o evangelho para falar de Jesus àquele povo. Era conhecida pelo seu defeito, mas foi reconhecida pela visita de Jesus. O milagre de Jesus, ele faz. João capítulo 5, paralítico de Betesda, conhecido pela sua paralisia há 38 anos. Todo mundo sabia que ele era paralítico, estava no tanque de Betesda, os enfermos ficavam ali, coxos, cegos, conhecidos pelo seu defeito, mas passaram a reconhecer ele pelos feitos de Jesus. Jesus curou ele no sábado, e ali os líderes religiosos vendo ele carregando a cama, porque quando Jesus curou ele disse, levanta e anda e carrega a tua cama. Aí os religiosos vão dizer, quem te curou? Ele não sabia o nome de Jesus ainda. Ele vai dizer, eu ainda não sei. Quando ele se encontra com Jesus, Jesus vai dizer, você vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Os líderes religiosos queriam condenar aquele homem porque ele carregava a cama nas suas costas. Todo mundo conhecia o seu defeito, mas tiveram que reconhecer depois que foi Jesus que operou o milagre. Todo mundo ficou querendo saber quem era que tinha feito aquilo, porque conhecia uma história, mas começaram a ver no presente uma mudança de Jeová, uma mudança de Jesus. Alguém que era paralítico e dependia de pessoas para lhe arrastar, agora está vivendo uma vida diferente. Você não está entendendo, mas Jesus está neste lugar e está falando comigo e com você. Quando eu chego na sua vida, as pessoas não vão ter mais motivos para falar do teu passado. Elas vão ter que começar a falar do que eu estou fazendo aqui e agora na sua vida, no seu presente, no que eu vou fazer a partir de hoje.
A gente vê no capítulo 6 um menino que tinha apenas 5 pães e 2 peixes. E os discípulos dizem, ele só tem 5 pães e 2 peixes. Aparentemente era um defeito, porque o que ele tinha não tinha como servir a multidão de mais de 15 mil pessoas. Para o povo é defeito, mas é engraçado que no meio de uma multidão, o defeito dele ajudou muita gente. Porque ele só tinha 5 pães e 2 peixes. E os discípulos não tinham nada e estavam reclamando do que ele tinha. 5 pães e 2 peixes. Jesus pegou aquilo, multiplicou, alimentou, que sobejou. Você consegue entender que quando Deus entra na vida de alguém, Ele entra para ter um encontro. E esse encontro muda totalmente a história de uma pessoa. A gente vê Jesus mudando a história de uma mulher, a história de um homem. E Ele transforma de tal maneira que eles não voltam a ser a mesma pessoa. Eles passam a ser reconhecidos pela obra de Jesus, pelo que Ele fez. Para finalizar, capítulo 8, a mulher adúltera. O nome dela não é revelado, mas o seu defeito é. As pessoas querem matar, querem apedrejar. A lei diz que tem que ser apedrejada. Quebrou a lei, tem que ser quebrada pela própria lei. Tem que ser apedrejada. Mas Jesus olha para aqueles homens querendo apedrejar e diz, quem de vós aqui tem pecado, não tem pecado, atira a primeira pedra. A gente vai vendo que sai dos mais velhos aos mais novos. Sai um por um, até que só fica Jesus e a mulher. Aí a mulher tá lá e Jesus olha para ela e o que que acontece? Ele diz, vá e não peques mais. Cadê os teus acusadores? Tem gente que conhece a tua história e quer te acusar pelo passado, mas Jesus chegou na tua história para mudar totalmente e fazer o que ninguém nunca imaginou. Mas tem uma coisa, quando a gente se encontra com Jesus, tem mudança, tem mudança, tem mudança. Tem mudança de comportamento. Chegamos em João 9, o cego. Aquele homem, desde sua nascença conhecido pela sua limitação, a sua cegueira. E aquele defeito impedia ele de cultuar, impedia ele de oferecer sacrifício, impedia ele de participar da principal festa que estava acontecendo. Era tempo da festa dos tabernáculos, a festa da colheita, as primícias do primeiro fruto. Naquele momento, aquela festividade durava 7 dias. E foi acrescentado após o Pentateuco, na tradução dos israelitas, dos judeus, que no 8º dia havia uma peregrinação, em que eles saíam do tanque de Betesda e iam se deslocando até o templo para fazer a lavagem dos pés e das mãos pelos judeus. Você precisa entender uma coisa. Todo o processo da festividade, todo o culto que era feito no templo, tudo que acontecia ali, aquele cego não participava, porque o seu defeito era conhecido. Todos conheciam aquele defeito, tanto os seus vizinhos, os líderes religiosos, os seus familiares, todo mundo sabia que aquele homem tinha uma limitação. Eu não sei se você tem uma limitação na fala, se você não fala o português direito, eu não sei se você tem uma limitação para andar, eu não sei se você tem uma limitação de caráter, eu não sei se você tem uma limitação de personalidade. Mas uma coisa eu sei, quando Jesus chega, você não passa mais a ser conhecido pelo seu defeito. O seu defeito ele trata, o seu defeito ele cura, o seu defeito ele santifica, ele transforma, e você vai passar a ser reconhecido como filho de Deus, como filha de Deus, como alguém que se encontrou com Jesus. Engraçado é que aquele cego, ele não foi até Jesus. E muitas vezes a gente está tão calejado pelo julgamento das pessoas que olham para nós, para a nossa aparência, olha para tudo e condena e exclui. A gente está tão acostumado a isso que a gente às vezes se afasta de Jesus. A gente não vai até Ele. Mas o interessante é que a gente pode muitas vezes se recusar a chegar até Jesus. Mas o texto diz, e viu Jesus, aquele cego. Você pode muitas vezes se excluir da comunhão por conta de algum defeito, mas Jesus viu, e em vez de se afastar de você, Ele se aproxima. Em vez de se afastar como muitas pessoas se afastam, Ele se aproxima, porque as pessoas se afastam porque não podem resolver o teu problema. Jesus se aproxima porque Ele tem a cura, Ele tem o bálsamo, Ele pode fazer. Jesus se aproxima e os discípulos perguntam, mestre, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? O interessante é que Jesus estava no templo e ia ser apedrejado. Saiu do templo. A distância do templo para a área dos leprosos, dos coxos, daqueles que mendigavam.
E ao chegar ali, Jesus vê aquele cego e escuta: quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Havia uma tradição que dizia que o pecado era passado de geração em geração. Aqueles que nascessem coxos, leprosos, aqueles que nascessem com enfermidade ou defeitos, já estavam condenados à morte, eram pessoas pecadoras. Mas em Ezequiel 18:3, o Senhor, ele retira isso da tradição judaica. E ele vai dizer que cada um que pegar vai pecar, vai pagar pelos seus próprios pecados. O Talmud traz uma tradição de que as crianças, no ventre, elas poderiam pecar. A gente vê a história de Esaú e Jacó. Mas o Senhor vem tirar tudo isso. E Jesus vai dizer: nem ele pecou, nem seus pais, para que nascesse cego. Mas aconteceu isso para que se manifestem nele as obras de Deus. O defeito não é para que a gente venha revelar o pecado. O defeito é para revelar o quanto ele é maravilhoso na nossa vida. Se alguém olhasse para mim, para você no passado, se alguém olhasse para mim, para você até ontem, e visse aquilo que a gente fez, diria: meu Deus, que defeito. Aí Jesus falou, o Espírito Santo convenceu. Aí a gente: meu Deus, eu errei aqui, eu preciso melhorar. E a gente muda. Jesus cura, Jesus santifica, Jesus trata. Então ele era santo? Não, ele não era santo. Jesus diz que a proveniência da doença não era pecado. As pessoas costumam falar que filho de peixe, peixinho é. Eu discordo. Você não é produto do meio. Você não é produto da sua família. Você só faz aquilo que você decide fazer. Não é porque alguém disse que você vai ser, que você será. Mas se a palavra de Deus diz que quando Jesus encontra, ele muda a história. A gente decide ter um encontro com Jesus, viver o sobrenatural de Jesus. Pode todo mundo dizer ao meu e ao teu respeito que a gente é condenado, que não vai dar nada, que tem defeito, que não presta para nada. Mas Jesus muda a minha história e muda a tua história. Você pode ter uma herança de familiar que vive nas drogas, vive bêbado, alguém que não quer nada com Jesus, mas você quem decide: eu vou fazer diferente. A partir da minha casa, quando Jesus chega, eu vou ser diferente. Você está preparado? Está preparada? Porque até hoje as pessoas conheciam a realidade da tua vida, a realidade daquele cego. Não podia adorar no templo, não poderia participar da festa da colheita. A festa da colheita dos primeiros frutos, não podia nem plantar, quanto mais fazer parte de colheita. Nem semear, quanto mais colher. Aquele cego era arrastado, era colocado ali. Aquele cego mendigava. Aquele cego estava destinado ao fracasso, sim ou não? Sim ou não? Mas Jesus viu. Quem ninguém dá nada, Jesus viu. Quem ninguém dá nada, Jesus viu. Quem ninguém dá nada, Jesus não somente viu, como ele executou uma grande obra. Você está preparado para que as pessoas comecem a reconhecer o que Deus vai fazer na sua vida a partir de hoje? Abra sua mão porque eu vou profetizar. Sinto a graça de Jesus. Até hoje as pessoas viram um limitante na sua vida. Até hoje as pessoas viram uma impossibilidade ao teu respeito. No teu endereço, no teu DNA, na tua conta bancária, na tua saúde. Até hoje as pessoas conheciam um defeito sobre a tua história. Mas hoje Jesus viu. Jesus chegou neste lugar. E Ele me trouxe aqui para profetizar e liberar sobre a tua casa. Poderiam até ter conhecido a tua história pelo teu defeito. Mas o Senhor está dizendo: eu vou fazer com que reconheçam que eu sou na sua vida. Receba, porque a partir de hoje vão ter que ver não a tua história do passado, mas um presente transformado por Jesus. Naquele lugar, Jesus fez o que o homem nem sabia. Talvez se o cego soubesse o que Jesus estava pronto para fazer, ele não deixasse Jesus fazer. Você consegue ter dimensão que às vezes Deus precisa trabalhar em áreas e fazer coisas que a gente nem tem noção e nem tem conhecimento, porque se a gente soubesse, não permitiria que ele fizesse. Veja só, quem em sã consciência permitiria que mesmo Jesus sendo Jesus, você não sabe, vamos considerar que você não sabe quem é Jesus, porque o cego não está vendo nada, sim ou não? Ele não está vendo nada, ele não sabe que Jesus está ali. Jesus está ali, Jesus vai cuspir nele. Você deixaria alguém cuspir na sua cara? Deixaria.
Muitas vezes Deus faz coisas que a gente não vê. Porque se a gente deixasse Ele fazer, Eita, Deus. Muitas vezes Deus faz coisas que a gente não está vendo. Porque se a gente visse, não deixaria Ele fazer. Se você visse o que Deus está fazendo agora no campo espiritual, talvez você não deixasse Ele fazer. Se você visse Deus afastando aquela amizade, talvez você não deixasse Ele fazer. Se você visse Deus requebrando aquele relacionamento, talvez você não deixasse Ele fazer. Se Deus fechasse aquela porta e você estivesse vendo, você dizer, não, Jesus, eu gosto tanto desta porta, eu gosto tanto deste lugar. Sabe o que a gente vê? Um Deus que trabalha muitas vezes, na maioria das vezes, em coisas e em pessoas que a gente não está vendo, a gente só vê o resultado. Porque se a gente visse, não deixava Ele fazer. Deus está trabalhando em áreas que você vai ver. Mas por consciência própria você não deixaria Ele tocar. Tem áreas de estimação nossa que às vezes a gente não deixa Jesus tocar. Mas hoje Deus está fazendo com que você não veja. E Ele vai trabalhar. Quando você ver, vai ver só o resultado. E o resultado é para melhor. O resultado é para melhor. Alguém recebeu? O resultado é para melhor. Aí o texto diz que um homem que era cego fisicamente passa a ver. E o testemunho dele era conhecido, porque além de ser de nascença, ainda não havia nenhuma pessoa cega de nascença que tivesse sido curado, nem por culturas pagãs e nem por demônios. Ele é o homem que vai inaugurar um novo tempo. É o homem que vai viver um novo método. É um homem que vai inaugurar um novo milagre. Ninguém tinha antes visto um cego de nascença ser curado. Mas a partir dele, aquelas pessoas teriam mais fé para receber algo que ninguém recebeu. Você está carregando consigo um testemunho que ninguém antes teve. E através do teu testemunho, vidas vão ser edificadas. Você não está entendendo, mas aquela limitação de nascimento, aquele defeito que para muitos não serve para nada, quando Jesus entra e trata, te dá um testemunho que ninguém antes carregou e que vai edificar a vida de muitos. As pessoas começaram a perguntar, quem é este? É aquele que era cego? Vai olhar para a tua cara e vai dizer, quem era essa? Aquela que era cega? Quem era esse? Aquele que era cego? Vai olhar, eita, Dona Maria, seu Pedro, André, Josefa, Francisca, Mariana, Juliana. As pessoas até podem conhecer um passado. Mas quando Jesus entra na nossa vida, elas têm que reconhecer o milagre dele. As pessoas começaram a se indagar e perguntar, quem é esse? Era aquele? A história do passado. Aí ele vai dizer, sou eu. Sou eu alguém que foi encontrado por Jesus. Sou eu alguém que foi mudado por Jesus. Sou eu alguém que Jesus viu valor quando ninguém via valor. Sou eu alguém que Deus decidiu agir, trabalhar. Não fui eu que escolhi a Ele, mas Ele me escolheu. Não fosseis vós que escolhesse a Deus, mas Deus escolheu vocês. Vocês precisam entender uma coisa nesta noite. Precisa ter testemunho de quem você era em Deus, por onde você passar. A partir de hoje, vão ter que falar sobre o que Jesus fez na sua vida. Vão ter que falar sobre o milagre que Ele está operando aqui e agora. Mas o interessante é que essa passagem ela é um paralelo muito lindo com Atos capítulo 9. Por quê? Havia um cego de nascença fisicamente, que passou a ver. E Atos capítulo 9 fala de um homem que tinha visão fisicamente e passou a ficar cego quando se encontra com Jesus. Que paradoxo, não? Um Jesus que encontra com um cego para trazer visão. E Jesus que se encontra com um que tem visão para trazer cegueira. Isso é um paradoxo que nos ensina algo muito importante. Que não é sobre o nosso conhecimento ou nossa capacidade. É como a gente enxerga o mundo. Se a gente vê pelos olhos espirituais, a gente vê como Jesus nos ensina. Se a gente vê como os olhos carnais, a gente vê como a carne vai estar disponível para a gente. Jesus, Ele é a luz do mundo. E Ele traz luz a quem está nas trevas, a quem está na cegueira.
As nossas visões, nossa vista, os nossos olhos físicos e espirituais precisam estar abertos. Primeiro, para o que Deus começou a fazer aqui e agora na Devec Caxangá. Segundo, para o testemunho que a gente vai carregar. E terceiro, para quê? Para o que Deus vai manifestar através da sua vida. Fique de pé em nome de Jesus. O texto vai revelar um ensinamento muito importante. Qual é ele? Que as pessoas que não têm muito conhecimento sobre Deus, elas são cegas espiritualmente. Mas quando conhecem a Jesus, tudo lhe é revelado, porque Ele é a luz do mundo. Os olhos é a candeia da alma, que revela o que está dentro. Jesus é a luz do mundo. Quem está cego no mundo, vivendo pelas concupiscências da carne, vivendo pela lei, que se encontra com Jesus, nunca mais é o mesmo. Ele passa a ver de uma maneira diferente. Ele olha com mais amor, mais compaixão, mais misericórdia. Ele tem uma visão diferente. E ao mesmo tempo o texto vai trazer em Atos 9 alguém que tinha uma visão, mas essa visão era carnal, era uma visão da lei, era uma visão protocolada, era uma visão sacrificial, uma visão que condenava as pessoas. Aí mostra Jesus se encontrando com ele. E esse encontro com Jesus fez toda a diferença. Por quê? Porque aquele que via passou a não enxergar mais. Só que agora, em vez de olhar com os olhos carnais, ele vai receber uma visão espiritual, que não está baseado nesse globo ocular, mas está baseado na comunhão com Jesus. Abra sua mão. Deus está te dando discernimento espiritual, visão espiritual. Para quê? Para saber o caminho que deve andar, o que deve ser feito, como agir, como se conduzir. A cegueira espiritual está sendo repreendida agora. E o Senhor está te dando visão espiritual, visão de águia, visão estratégica, visão para alcançar, visão para fazer, visão. Deus está dando visão. E aquele que era cego, carnalmente, defeituoso, Deus está repreendendo agora. Deus está tirando as escamas dos olhos. Deus está trazendo luz. Deus está trazendo a luz. Repita comigo: conhecidos pelo defeito passado, reconhecidos pelo milagre de Jesus presente. O que essas pessoas, o que esse homem tem em comum conosco? Que quando ele encontra com Jesus, ele não é mais o mesmo, ele toma atitudes diferentes. Porque ele entende que teve uma transformação na sua vida. Você que chegou aqui nessa noite, você entende que Jesus está na casa, que Jesus falou com você. E para ter mudança de vida e ser reconhecidos por milagres, você não pode apenas vir cultuar. Você precisa de uma aliança com Jesus. Você precisa contemplar o maior milagre de Jesus na sua vida, que é a salvação da sua alma. O encontro com Jesus não é marcado por emoções, por sentimentos. O encontro com Jesus é marcado por mudança de comportamento. As pessoas podiam te conhecer até hoje como alguém condenado, mas a partir de hoje, o teu posicionamento com Jesus pode gerar a salvação da tua vida e as pessoas reconhecerem que Deus é contigo. E o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para que as pessoas reconheçam a presença de Deus na minha vida? Obediência. Porque aquele cego só desfrutou do reconhecimento que ele agora era um novo indivíduo que passou por um milagre, porque quando Jesus disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te, ele foi. Ou seja, para que as pessoas reconheçam que Deus é na minha vida, eu preciso obedecer a palavra de sua boca. Por mais que pareça irracional. Gente, eu estou já acabando. É irracional. Jesus sai do templo, aqui é o templo. Se você ver a topografia do templo, você vai entender. Aqui é o templo, o tanque de Siloé é longe do templo. Provavelmente aquele cego estava na porta do templo. Jesus sai porque alguns estavam apedrejando. Enquanto alguns apedrejam, tem outros que estão esperando o milagre. Aí ele está ali, se encontra com o cego e ele diz assim, cospe e diz, vai e obedece, lava-te no tanque. Ou seja, eu só vejo o milagre, eu só vejo o agir de Deus se eu tomo uma decisão que eu nunca tive antes, que é obedecer a palavra de Deus. E lava-te no tanque de Siloé. É longe, sim ou não? Sim ou não?
é longe. Para chegar até lá, ele é cego. Ele não vê. Como é que ele chega? Como é que ele chega? Não, se ele estava com o olho cheio de cuspe e lama. Como é que ele chega? Não interessa se vai dobrar para a direita, para a esquerda. Quem caminha por uma palavra, caminha pela fé. Não caminha pelo que vê, mas pelo que ouve. Quando Deus te dá uma palavra em uma direção, você não precisa ver o caminho. Você só precisa obedecer o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se Deus disse, vai, lava-te, você precisa obedecer. Não estou vendo nada, anda. Não estou vendo nada, continua. Não estou vendo nada, vai em frente, porque vai ter resultado. Eu não estou vendo nada, obedece, porque você vai receber o milagre. Eu não estou vendo como eu vou chegar. Eu não estou vendo o caminho. Ele está dizendo... A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aquele que ouve e obedece. Ouve a minha palavra. Você não está vendo o caminho. Porque seus olhos estão tampados. Talvez se você visse, você não iria para onde eu estou mandando. Vai e obedece. Porque quando você anda, enquanto você obedece, você vai desfrutar de milagres que ninguém nunca antes viveu. Você está preparado para viver milagres que ninguém nunca antes viveu? Esteja disposto a caminhar por uma palavra, a caminhar por uma direção, a caminhar pela obediência. Caminhe. Aí talvez você diga assim: como eu vou caminhar? Eu tropeço de um lado, eu esbarro do outro, eu não estou vendo quem está na minha frente. Você não está vendo, mas você está caminhando por uma palavra. E quem liberou a palavra vai fazer com que você viva a completude dela. Teve gente que chegou aqui, que nunca fez aliança com Jesus, porque se encontrava num cenário de defeituoso e achava que não tinha direito à salvação da sua vida. Jesus viu hoje que você veio até este lugar. Hoje é dia de salvação da tua alma. Você consegue entender que as pessoas podem dizer tudo ao teu respeito, mas o que interessa é o que Jesus diz ao teu respeito? Até hoje, ninguém deu nada para a sua vida, mas Jesus viu você entrando aqui na Devec Caxangá. Jesus viu você entrando e Ele está dizendo: eu te amo. A minha graça te alcança com perdão, com lavagem pela água do Espírito, e eu mudo a tua vida. Está na hora de você tomar uma decisão. Que decisão? Obedecer. Porque por mais que Jesus te encontre contigo e te dê uma ordem e faça alguma coisa na sua vida, você só desfruta do milagre se obedecer e lavar. Eu quero saber se nessa noite tem alguém aqui que deseja entregar a sua vida para Jesus. Você ouviu a direção e precisa obedecer, entregar a sua vida para Jesus. Você veio até aqui hoje. Podia estar em qualquer outro lugar, mas você veio até aqui. Jesus está dizendo: eu te amo. Eu mudo a tua história. Eu te perdoo. Eu transformo você. Não fica baseado no que as pessoas dizem ao teu respeito, mas no que eu digo sobre a tua vida. Eu vou contar até 3 e você sai do seu lugar. Cadê você? A primeira pessoa. Eu vou contar 1. Gente, você não veio até aqui em vão, não. Você não veio até aqui em vão. As pessoas vão ter que reconhecer o que Jesus fez na sua vida. Eu conto 2, sai do teu lugar, vem cá. Cadê você? Ah, eu tô afastado, vem cá. Cadê você? Ah, eu nunca fiz aliança, vem. Ah, eu já conheci Jesus um dia e me afastei, vem. Hoje é dia de você sair do seu lugar e fazer uma aliança com Jesus. Se tem alguém do teu lado, pede essa pessoa para vir contigo. Teu coração está tremendo. As tuas pernas tremem. Você sabe que Deus está falando contigo. Quantos traumas você já passou. Você disse: eu não vou mais para a igreja. Eu não quero papo em ser crente por conta do que as pessoas já falaram ao meu respeito. Mas hoje Jesus veio mudar totalmente a tua história. Cadê você? Sai do teu lugar. Sai do teu lugar. Ah, eu estou desviado. Desviado não sabe o caminho da igreja, não. Você veio até aqui hoje.